Amém, graças a Deus. Mas quem não almoçou, mas pelo menos deu um cheiro, mandou uma mensagem, não é? Deu um abraço. E eu quero desde já, ok, Igor, ok, parabenizar todas as mamães da nossa igreja e as futuras também, não é? As atuais e as futuras mamães, que nós possamos gerar uma geração não só de seres humanos, mas de homens e mulheres de Deus que faça a diferença aqui nessa terra, nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Você está com o seu coração aberto mesmo? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Essa palavra o Senhor me direcionou, tudo bem? Pai do Senhor. O Senhor me direcionou desde semana passada. Eu ia ministrar ela no domingo passado, mas o Senhor disse, não, deixa para o próximo. Então chegamos no dia. Eu gostaria que você recebesse de coração aberto mesmo, para você. Sempre que a gente ministra, a gente pede que o Espírito Santo fale conosco, não é? Através da palavra. Mas você precisa receber para ti. Não adianta você, como às vezes a gente fala aqui, né? A pessoa chega, a palavra foi todinha para você, né? A palavra foi todinha para mim, para nós, tá? Cada um tem que se preocupar com a sua vida, né? A palavra é um alimento. O alimento é cada um como o seu, né? Eu não posso almoçar por você, nem jantar por você. Então, como é que a palavra é para você? Não, a palavra é para mim. Em primeiro lugar é para mim. Tá bom? Então é isso que faz a diferença. Receba primeiro em você. E não se preocupe com os demais. Deixa que Deus trabalhe individualmente e coletivamente, conforme a sua vontade. Mas eu gostaria de orar primeiro para que você acalmasse seu coração, para que você tirasse todas as dúvidas, toda a incredulidade, toda a inquietação, toda a preocupação, que de repente você está aqui preocupado com alguma coisa. Isso pode te impedir de ser abençoado. Curva a sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui e é por causa do Senhor que nós estamos aqui, que nós estamos reunidos por causa da Tua presença. Agora eu quero te pedir que saia de cena toda participação humana, saia de cena toda vontade humana, e que o Senhor reine total e completamente para ministrar aos nossos corações. Primeiramente a mim, Senhor, que sou o que mais precisa aqui de todos. Sou o mais dependente de Ti, o que mais precisa da Tua graça. E todos nós, Senhor, coletivamente e individualmente, que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Nós nos desprendemos das preocupações, nos desprendemos das lutas que tivemos, e agora estamos aqui totalmente prontos para receber de Ti. Fala conosco, pois assim que eu te oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Daqui a pouquinho eu vou orar pelos aniversariantes, tá bom? Mas antes eu quero já ir direto na palavra. Por favor, os obreiros, não me deixem esquecer. João capítulo 4. Nós estamos falando esse mês sobre transformação. Né? Você que veio domingo passado, você acompanhou. Você que foi para a sua célula essa semana, você acompanhou a primeira mensagem sobre transformação, transformados num coração de... Alguém lembra ainda? No coração de... Não, o que nós falamos essa semana? Na célula, qual é o animal? Ah, você lembrou. Transformados no coração de ovelha. Hoje eu vou falar sobre... Vou continuar falando sobre transformação, mas nós vamos ver o exemplo de uma pessoa que foi totalmente transformada quando teve um encontro pessoal com Jesus. E esse é o intuito dessa série de mensagens, da gente
ter a experiência com Deus e sermos transformados através dessa experiência. Aí não ficarmos só frequentadores de igreja ou dentro de um sistema religioso. Porque é o maior desejo de Deus que nós tenhamos uma transformação e que essa transformação nos leve a transformar outras pessoas também. Talvez alguém aqui já leu o versículo que Jesus disse: dai de graça aquilo que de graça recebeste. E o evangelho é justamente para isso, não é para ser retido. O evangelho é para ser levado à frente. O evangelho é para ser multiplicado. Você recebe de graça e você passa para alguém de graça. E esse alguém também recebe, passa para outra pessoa, e assim o evangelho vai sendo estendido a todos os 4 cantos da terra. Esse é o propósito maior do evangelho, que nos leve à transformação. Mas aqui no evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ver a história de uma mulher, que nós não sabemos o nome dela. Eu já até falei há algum tempo aqui sobre ela. Eu creio que vocês também conhecem, mas vamos falar sobre a mulher samaritana, ou a mulher de Samaria. Quando a gente lê aqui a partir do versículo 1 mesmo, a gente consegue captar um pouco da história. Vamos lá, por favor, rapidinho. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Jesus ia para a Galiléia, mas precisava passar por dentro de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Você pode gravar o nome da cidade, que você vai precisar dele na célula. Qual era o nome da cidade? Sicar. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, era um poço, tá? Que Jacó mesmo cavou. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que dava quase meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão, ou não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai então, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. 19. Senhor, disse a mulher: vejo que és profeta, e nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram,
de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Segura até aí, não fecha, nós vamos já voltar para cá. Jesus aqui tinha um propósito. Ele precisava chegar na Galileia. Ele até tinha outras opções, mas existia um atalho para chegar mais rápido na Galileia, e esse atalho tinha que passar por dentro de Samaria. E os samaritanos eram um povo que não se davam com os judeus. Então, Jesus certamente iria enfrentar uma treta com os samaritanos quando passasse ali por dentro das cidades de Samaria, porque os judeus não iam ficar felizes em ver Jesus como judeu falando, tendo amizade com os samaritanos. Mas Jesus mostra que não veio somente para um tipo de povo, Jesus veio para salvar a todos. Então ele faz questão de passar por dentro de Samaria, porque ele tinha um propósito. E o propósito era justamente encontrar esta mulher, que nós não sabemos o nome dela, mas a Bíblia chama ela de mulher samaritana. Jesus encontra ela ao meio-dia, no poço, ela veio tirar água, e muitos aqui já sabem a história dessa mulher, como nós lemos aqui. Ela era uma mulher religiosa, conhecia a lei, ela era uma mulher que já tinha 5 maridos, teve 5 maridos, estava com o 6º, e ela era uma mulher que vivia incansavelmente procurando a sua razão de viver, procurando a sua felicidade. E Jesus vai por dentro de Samaria, porque tinha um propósito, de alcançar esta mulher. E esta mulher, em pleno meio-dia, não era o horário normal das mulheres pegarem água, o horário normal era de manhã. Provavelmente essa mulher foi ao meio-dia, porque ela era, devido à sua história de vida, ela era rejeitada pelos demais, ela era excluída pelos demais. E ela procurava ir num horário em que não tinha ninguém, porque ela não queria nem papo com ninguém. Mas nós temos muitas lições que nós aprendemos com essa passagem bíblica. Eu não vou explorar todas, porque o tempo não dá, mas eu quero aprender aqui algumas que me chamou a atenção dentro do tema transformação. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com essa história, com esta mulher, com este encontro de Jesus com esta mulher, que ao ter encontrado Jesus, ela recebeu uma transformação total e foi transformar outras vidas. Primeira coisa que eu aprendo é que a alma daquela mulher, ou a sua alma, estava sedenta, e os prazeres da vida não poderiam saciá-la. Interessante que tudo que vamos aprender com esta mulher é tão real e acontece justamente conosco nessa geração que estamos hoje. A mulher tinha uma alma sedenta e buscava nos prazeres desta vida saciar a sua sede, a sua alma. Ela tinha sede na alma. E nada, simplesmente nada havia acabado com essa sede na sua alma. Essa sede na alma nós podemos chamar de vazio. Você já deve ter ouvido falar muito sobre esse vazio que todo ser humano tem dentro de si. Inclusive, toda pessoa que vai dar testemunho que eu vi, ela diz, olha, eu tinha um vazio na minha alma. E todo ser humano nasce com esse vazio. O ser humano sempre terá esse vazio na sua alma. E esse vazio a gente sabe que é do tamanho de Deus. Porque nós fomos criados para nos relacionar primeiramente com Ele. Nós fomos feitos, a nossa forma, ela só se preenche através do Senhor, do relacionamento com Deus. Porém, o pecado nos distanciou,
nos separou de Deus. E quando nós nos separamos daquilo que nos preenche, nós vivemos uma vida vazia. E quando a gente está vazio, o que é que a gente vai fazer? Procurar alguma coisa para preencher. E cada um tenta, da sua maneira, resolver o problema do seu vazio. No caso da mulher, ela foi tentar se preencher nos relacionamentos. O vazio que ela carregava era tão grande, e ela, no caso dela, foi procurar se preencher nos relacionamentos. É tanto que ela encontrou um homem, depois não foi suficiente, encontrou o outro, não foi suficiente, encontrou o outro, não foi suficiente, encontrou o outro, não foi suficiente, e já estava no sexto. É uma busca incansável e vã, que os homens tentam preencher o seu eterno anseio na sua alma. Porque o transitório, o temporário, jamais vai substituir ou preencher o eterno. Você pode ter certeza disso. Jamais. Pode substituir por um tempo, mas para sempre não substitui. Este é o grande X da questão, este é o grande problema da humanidade. Por exemplo, todo mundo está buscando a felicidade. O que é a felicidade? Todo ser humano normal, vou falando dos normais, né? Estão buscando felicidade, estão procurando a felicidade. Todo ser humano nasce em busca de encontrar a felicidade. E a felicidade é justamente, está implícito, né, na nossa mente, que é justamente preencher o vazio que nós temos. E aí uns vão procurar nos bens materiais, outros vão procurar no dinheiro, outros vão procurar nos relacionamentos, no afeto. Mas a verdade é que todo ser humano tem uma carência. Jesus, quando chega para aquela mulher e pede água para ela, e há ali um diálogo entre eles, uma conversa entre eles. Jesus chega cansado, meio-dia, no sol quente. Jesus pede água, disse, me dá um pouco d'água. Aí começa um diálogo entre eles. E aí ela meio que nega ali água para ele, e ele entra e fala para ela que ele tem uma água. Ele diz assim, olha, você não sabe quem está te pedindo água. Se você soubesse, a água que eu tenho para te dar, ela sacia a tua sede e nunca mais você vai precisar ter sede novamente. Claro e evidente que Jesus agora já estava falando de uma outra água, não da água daquele poço. Porque aquele poço matava a sede somente temporariamente. Jesus estava dizendo o seguinte para aquela mulher, olha, o que eu tenho para te apresentar, o que eu tenho para apresentar para você, é que a presença do Espírito Santo na sua vida, ou seja, a água da vida, ele vai formar uma fonte dentro de você, que você nunca mais vai voltar a ter sede novamente. Jesus começa a ensinar para a mulher isso. E essa sede que Jesus está falando não é uma sede física. Essa sede que Jesus fala é uma sede, ele está falando de uma carência emocional que não se resolve. Essa sede que todo ser humano tem é uma carência emocional que nunca se resolve. Que até temporariamente ela é suprida, mas depois ela volta de novo. Que as coisas do mundo não conseguem suprir completamente a carência emocional do ser humano. É isso que eu estou falando nessa noite. Eu estou falando sobre carência emocional. Carência emocional. Essa carência vem de uma ausência de Deus,
de preencher esse vazio existencial que só se resolve com a presença dele. Porque a nossa natureza carnal vai nos levar, vai nos puxar, vai nos impulsionar a preencher este vazio, esta carência emocional dentro de nós. E vai nos levar a buscar em várias coisas dessa terra. Em vários prazeres, em vários maridos, como estou falando no caso da mulher, em outras pessoas. Mas nós vemos aqui Jesus mostrando para ela que a sede dela poderia ter um fim. E ele era o único que tinha uma água que mataria verdadeiramente a sede dela. Amém? Observe que a todo momento ela estava indo atrás de um novo relacionamento que satisfizesse a sua sede, a sua carência emocional. Na verdade, Jesus estava querendo curar a sede daquela mulher, a carência daquela mulher. Jesus estava querendo dar a ela uma cura interior, através do Espírito Santo, ao ponto de que ela não necessitasse mais buscar a felicidade em lugar nenhum e em pessoa nenhuma. Eu te faço algumas perguntas agora, para você poder raciocinar e pensar consigo mesmo. Será se essa busca incansável que o ser humano tem de suprir a sua carência vai ser encontrada em relacionamentos, em conquistas materiais, em amizades, em prazeres? Veja se não é verdade. Veja se não é verdade que nós temos uma carência tão grande dentro de nós, que às vezes até na comida a gente vai tentar matar essa carência. Quantas pessoas, quando estão ansiosas, qual a primeira solução que ela faz? Vai para a geladeira. Não é? Come, 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 come. Às vezes ela não está nem com vontade de comer, é tanta ansiedade, é tanta carência, que ela vai tentar se satisfazer naquilo ali. Resolve? Momentaneamente. Depois vem de novo. Já notou? E tantas coisas nesse mundo tem que a gente vai buscar para satisfazer as nossas carências. Será se essas coisas ou pessoas são realmente responsáveis pela nossa felicidade? Será se a nossa felicidade está nessas pessoas? Será se são outras pessoas ou outras coisas deste mundo que realmente vai suprir, ou vai matar, ou vai vencer, ou vai satisfazer as suas inseguranças? Ou as suas angústias? Todo ser humano carrega dentro de si esse vazio que gera constantemente uma angústia. Nós podemos estar até sorrindo nas fotos das internets, das redes sociais, mostramos com filtros, mostramos com situações, com lugares, mostramos ao máximo, mas lá dentro da alma tem uma angústia, que de vez em quando se revela. E nós tentamos maquiar, satisfazer esta angústia com tantas coisas. Será se eu só serei alguém quando tiver algo? Tem pessoas que pensam isso, eu só serei feliz quando eu tiver tal coisa, eu só serei feliz quando eu conquistar tal coisa, eu só serei feliz quando eu tiver um casamento. Aí casa com pouco tempo, quer separar. Estou falando mentira? Se eu casar, aí pronto, meus problemas vão estar todos resolvidos. Se eu for perguntar aqui a cada casal que está aqui nessa noite que não tem problema. A carência é tão grande que a pessoa tenta encontrar. Não, se eu tiver uma pessoa para dormir de conchinha, meus problemas tudinho vão resolver. Será? Não, mas se eu tiver um carro, resolve meus problemas. Não, mas se eu conquistar uma casa,
Se eu conquistar uma empresa, se eu conquistar qualquer coisa nesse mundo, resolve os meus problemas. Não, mas se eu tiver um filho, não. Se eu tiver um filho, aí pronto. Aí vai ser a felicidade da minha vida. Nunca mais eu vou ter problema. Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, vai ser pronto. Aí eu serei alguém na vida. Será se você só vai ser aplaudido quando você tiver isso ou quando você tiver aquilo? Será se o problema é esse? Será se o problema é ter algo ou não ter algo? Ou deixar de ter algo? É justamente isso que eu queria que você entendesse, e que Jesus, com o encontro com essa mulher, ele consegue virar a chave da cabeça dela e fazer ela entender que não é suprida nenhuma das nossas carências com coisas deste mundo. Eu não estou aqui pregando que você não pode ter casamento, não sou contra casamento, pelo contrário, eu gosto de casar, eu gosto de abençoar, a gente ora por bênção, a gente ora por tudo. O que eu estou te dizendo é que nenhuma dessas coisas é possível de preencher o lugar que é de Deus na sua vida. E me perdoe o meu atrevimento. Você, se continuar achando que é verdade, que eu estou falando não é verdade, ou que a palavra está dizendo não é verdade, você vai continuar procurando. Você vai chegar com seus 90 e tantos anos, ou 100 anos, se Deus permitir, no último dia da sua vida, você vai abrir a boca e vai dizer, o que aquele pastor estava pregando naquele dia é pura verdade. A minha vida toda eu procurei, incansavelmente, alguém que cobrisse a minha carência, que me trouxesse felicidade, e eu não encontrei em nada. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver Salomão. Você quer ver a história? Leia Provérbios de Salomão. Leia Eclesiastes. Salomão no começo era um negócio, né? E tal, e eu quero sabedoria, e Deus deu riqueza, e Deus deu tudo, e até Deus permitiu que ele tivesse 1000 mulheres, né? Concubinas. Eu não sei, era a confusão que era, nem quero saber. Mas foi o homem mais rico do mundo. Tinha tudo, bebia no copo de ouro, comia no prato de ouro, tinha todo o dinheiro da época. Aí quando você vai ler Eclesiastes, no final da vida dele ele vai dizer, tudo é canseira e vaidade. Eu descobri que tudo é correr atrás do vento. Porque ele vai entender que nada neste mundo era capaz de preencher a sua carência emocional. E nós não somos melhores do que Salomão, nem Salomão foi melhor do que nós. Jesus está dizendo, não, você não precisa ficar matando sua sede com essa circunstância de validação eterna. Olha para mim, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa da validação de ninguém para ser feliz. A maioria das pessoas hoje, elas buscam a validação de alguém para poder ter o título de feliz na sua carteira de identidade. Você não precisa da validação de ninguém para você ser uma pessoa feliz. Porque a felicidade não vem através de ninguém, a não ser do Senhor Jesus Cristo, que é a água da vida. Só Ele vai saciar realmente as nossas carências, os nossos desejos mais profundos. Só Ele. Não é um uso de uma bebida. Como tem pessoas por aí, cervejinha, geladinha, é boa demais. Na boca é como o mel. Mas quando desce é como o fel. Mas o prazer, uma noitada, curtir, ir para o forró, pagodinho, ir para o motel, ir para a festa, ir para a noitada, e não sei o quê, e muito dinheiro, ir para o shopping, fazer compras, viajar, e ter isso, e ter aquilo. Tudo isso é maravilhoso, mas não mata carência de ninguém. Jesus está ensinando que você
olha, isso é interessante, que você é capaz de ser feliz sozinho. Que você é capaz, ele está ensinando que nós somos capazes de chegar no nosso quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, falar com ele e receber paz dentro de nós e viver dia a dia com alegria, com paz, com satisfação, sem precisar de aplauso de ninguém. Mas o que nós temos visto é um mundo totalmente carente. Parece que as pessoas precisam ouvir: você é isso, você é aquilo, você é não sei o quê, você é não sei o quê. Não, quem é de Deus, quem encontra Jesus, quem tem suprido as suas carências espirituais, não precisa esperar de ninguém elogio. Entende isso, vira a chave na tua cabeça. Quando você entende isso, você não fica mais dependente, eu vou dar um exemplo, tipo, de colocar uma foto numa rede social e esperar os comentários: ah, linda, bonita, maravilhosa, perfeita, isso, aquilo outro, e a pessoa fica olhando aquilo ali e fica: ai, oh, que maravilha, oh, que coisa boa, estou me achando bonita, estou me achando isso, estou me achando aquilo. Obrigado. Numa geração carente. Numa geração que precisa expor sua intimidade, expor sua vida só para receber um elogio, uma mensagem, uma palavra que venha massagear o meu ego para poder eu me sentir feliz. E Jesus está dizendo: você não precisa disso. Eu consigo te dar aquilo que você precisa para ser feliz, sem depender da aprovação de ninguém. É por isso que tem tanta gente com ansiedade, é por isso que tem tanta gente com depressão, e é por isso que tem tanta gente até tirando a sua vida, porque ela espera tanto dos outros, ela espera tanta aprovação dos outros, ela espera tanto o retorno dos outros, que chega uma hora que ela não encontra essa satisfação, e ela começa a se achar a pior pessoa do mundo, ela começa a se achar uma pessoa excluída do mundo, ela começa a achar-se uma pessoa que não é ninguém. E aí Satanás, depois que de tudo ele dá a palavra final, ele diz assim: tu não é nada, ninguém te valoriza, ninguém te ama, ninguém te quer, todo mundo te despreza. Resolve de uma vez. A pessoa: como? Resolve de uma vez? É fácil, resolve de uma vez. E você sabe o que eu estou falando, não é? Como muita gente chega às vias de fato e se mata, e tira a sua vida, justamente caindo nesse plano do diabo. Só Jesus tem uma fonte interior para te oferecer, que vai fazer você não precisar mais da aprovação de pessoas. Ele é tudo que você precisa. Quando você encontrar Ele, quando você tiver essa transformação, seus pensamentos mudam. Às vezes, querido, nós pensamos que libertação é só: sai capeta, sai diabo, sem o diabo sai. Nós oramos aqui, em nome de Jesus, o diabo sai, mas a Bíblia diz que ele roda, e ele volta. E traz consigo, quem sabe? Quantos piores? Não adianta. Porque o que nós precisamos mesmo, não é só do diabo sair da nossa vida. Nós precisamos da cura interior, principalmente das carências emocionais descontroladas, por essa busca incansável pela felicidade. Quem está entendendo diz amém. Segunda coisa que eu aprendo: o Senhor Jesus, Ele conhece a sua história. Ele sabe da sua história, e Ele sabe exatamente aonde é que está o problema, e Ele sabe exatamente como resolver o problema de cada um.
Assim como ele conhecia a história daquela mulher. Jesus disse, vai, chama teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus, muito bem. Você já teve 5, e o que você está agora também não é teu marido. Ela, como é que o senhor sabe disso? O senhor é um profeta. Naquele tempo as mulheres não eram valorizadas. E ainda por cima uma mulher samaritana aí, que vivia uma vida de pecado. Era difícil. Ela buscou encontrar a felicidade em relacionamentos. Mas ela continuava sedenta. Sua alma continuava vazia. Será se você não tem dentro de você essa mesma busca incansável pela felicidade? Será se essa busca incansável pela felicidade não está te levando a procurar essa felicidade em coisas temporárias, passageiras? E parece que a tua vida fica uma roda gigante, ou uma montanha russa. E parece que vai, tudo vai bem, agora vai para o chão. Aí vem de novo a angústia, vem de novo a vontade de morrer, vem de novo, tudo que você achava cai por terra. Outra coisa que eu aprendo é que quando nós bebemos da água da vida, deixamos o que temos nas mãos e abraçamos o plano, o projeto de Deus, a missão de Deus para nós. A transformação que Jesus falou com aquela mulher não era de uma religião, não era de mudar de igreja, não era de frequentar um culto, não era de fazer uma corrente, não era de fazer isso, de fazer aquilo. Não era uma mudança religiosa, era uma mudança interior. Não era de usos e costumes, mas era algo poderoso e transformador que Jesus estava dizendo para ela que era como um rio que ia jorrar de dentro dela. E ela descobriu isso em Jesus Cristo. E o encontro que ela teve com Jesus fez ela entender que um rio dentro dela, que não era mais exterior, que não era um fator externo, não era a circunstância que era o problema dela. O problema dela era interior, era com ela mesma. Era com ela mesma. E ela, de uma mulher samaritana, pecadora, foi transformada em uma filha de Deus e uma missionária poderosa que voltou para a sua cidade e ganhou aquela cidade para Jesus, através do seu testemunho de transformação. Ela foi transformada para transformar. Esse é o propósito de Deus. Inclusive, esse é o meu tema, transformados para transformar. E uma coisa interessante, eu li com você, teve algo que ela fez, que mostrou essa mudança, essa virada de chave. Quando Jesus fala com ela no final, ela larga o seu cântaro e volta para a cidade, já transformada para anunciar a Cristo. Já para anunciar a Cristo. O que representa esse cântaro? Que eu poderia dizer que esse cântaro representa para nós hoje, que essa mulher teve que largar para mudar de vida. Talvez nós carregamos esse cântaro. Talvez você carregue também um cântaro pesado. Um cântaro de preconceitos. Talvez você carregue um cântaro de inferioridade. Talvez você seja uma pessoa que no fundo, você não fala para ninguém, mas você se sente inferior. Mas você se sente uma pessoa inferior, desprezada, pequena. Por isso você tem a necessidade de vir algo de fora, para que você seja valorizado, valorizada. Aquela mulher, ela teve que deixar aquele cântaro de lado, ela andava com aquele cântaro, carregando aquele peso. Esse cântaro também pode representar a nossa religiosidade. Sabe, enquanto a gente não deixa a religiosidade, o tradicionalismo, a gente não pode experimentar essa transformação interna. Essa semana eu atendi uma mulher, lembrei agora,
Ela liga para mim, pastor, e não sei o quê, e o meu filho está, não sei o quê, doente, está perturbado aqui, eu preciso de uma oração, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu não deixou nem eu falar com ela direito. Ela já foi até me tratando mal, e não sei o quê, e o senhor tem que vir agora na minha casa, orar aqui pelo meu filho, porque eu sou, não sei o quê. Primeiro eu fui perguntar a ela, eu fiz a seguinte pergunta, ela ficou tiririca comigo. Porque eu disse assim, a senhora congrega aonde? Que eu notei que ela era evangélica, pela linguagem dela. A senhora congrega aonde? Qual é o nome do seu pastor? Pronto, ela ficou com raiva de mim, começou a me xingar. Ah, porque você não tem que me perguntar onde é que eu congrego, você tem que me resolver meu problema, o problema do meu filho, e vem aqui na minha casa agora. E eu lá no Maracanaú, ela lá na Jacarecanga, queria que eu saísse do Maracanaú correndo para resolver o problema dela. E aí começou a me xingar, dizer um bocado de coisa comigo, e daqui a pouco ela começou a falar em línguas, eu disse, fala-me Jesus, agora embolou, foi tudo. Aí começou a falar em língua, não sei o que mais lá. Eu disse, eu conheço a palavra, eu também conheço a palavra, eu sou missionário. E eu, como assim? Eu comecei a entender que ela era uma religiosa, tradicionalista, que conhecia muito bem o sistema religioso, mas nunca teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu não pude ajudar aquela mulher de forma nenhuma. Essa mulher que nós lemos aqui em João, ela representa todos nós. Essa mulher representa todos nós. Nossos cântaros estão sempre conosco, nos atrapalhando em conhecer Jesus. Muitas vezes eles estão vazios, às vezes nós o enchemos de tantas coisas supérfluas, achando que eles vão nos satisfazer. O poço representa as nossas buscas. Aquela mulher, ela era uma mulher até insistente, ela merecia até um prêmio, sim ou não? Merecia, porque ela nunca desistia, ela já estava no 6º marido. Era uma mulher persistente. Persistente, olha, persistente, parabéns para ela. Ela merecia até um prêmio. Mas a alma dela tinha um vazio gigante, um emocional dela era gritante. E o mais interessante é que ela era religiosa, fazia parte de um povo religioso, que embora não se davam com judeus, mas adoravam a Deus da forma deles, no monte. E quando eu falo de sede, eu entendo que Jesus também tem uma sede. Só que a sede de Jesus é diferente. A sede de Jesus é por vidas. E do jeito que aquela mulher tinha aquela água, e Jesus também estava com sede. Jesus mata a sede dele quando ele consegue transformar a vida dela. A sede de Jesus era pela alma dela. A sede de Jesus não era só por um copo d'água que estava no poço. A sede de Jesus era por transformar a vida dela. Eu quero te dizer que Jesus também tem uma sede para transformar a minha e a sua vida. Do jeito que transformou a vida daquela mulher. Do jeito que ela encontrou dentro dela, depois de buscar em tantas coisas fora, ela encontrou dentro dela a razão de viver, a alegria de viver. Meu irmão, eu quero te dizer que isso é a melhor coisa do mundo. Você ser feliz com algo que está dentro de você, você não depender de ninguém. Que a Bíblia até diz que maldito o homem que confia no homem, que espera do homem, que espera do outro. Ei, se você é de Deus, se você conhece palavra, você tem que entender que você não pode depender de ninguém para ser feliz. Eu não estou dizendo que é para você, pastor, a partir de hoje eu vou me separar, que eu não preciso mais, não. Não estou falando para você se separar, não estou falando para você cortar seus relacionamentos, não. Relacionamentos são preciosos. Eu estou falando de algo interior, que muda aqui. Sabe o que é você acordar de manhã, botar o pé no chão, e você respirar fundo e dizer, aleluia, eu tenho alguém dentro de mim que me faz feliz. Se eu olhar para o lado e tiver alguém
de cara boa, com um sorriso no rosto, que disser que me ama, eu também vou amar. Mas se eu não tiver, eu também vou amar do mesmo jeito, porque a minha felicidade não está externamente, está interiormente. Isso é tão importante, por exemplo, vamos falar aqui, estou falando de mulheres, vamos falar de mulheres. Mulheres casadas ou solteiras que querem casar. Deixa eu te dizer, não sei se eu digo ou não digo? Posso falar sim ou não? Não estou falando com ninguém aqui, amém? Não estou falando especificamente com ninguém, estou falando pregando de forma geral. O que Jesus falou para aquela mulher é que ela não precisava de ninguém para ser feliz, ela precisava dele. Muitas mulheres são dependentes ou ligam a sua felicidade à pessoa que ela vive, ao marido que ela vive. Eu não estou tirando as responsabilidades dos maridos, viu, maridos? Porque tem os maridos que são as cabeças de coco. Aquele coco babaçu, que só tem casca. Que não sabe dar um elogio à mulher, não é verdade? Que custa? Você é casado com robô, não. Que custa, marido, você chegar para a mulher e dar um elogio, dizer que você está linda, dizer que você está, não é? Perfeita, cada dia que você passa, você está mais bonita. Eu elogiei você hoje? Elogiei, foi? De manhã? Que custa você fazer isso, rapaz? Tem algum problema na tua língua que tu não pode falar isso? Valorizar a sua esposa. Dizer para ela o quanto ela é importante para você. A mulher é do mesmo jeito. Mas o que eu estou ensinando é que a felicidade vai além disso. É que o que eu estou falando é que nós precisamos de um elogio, de um carinho, de um respeito, de uma consideração, mas a nossa felicidade não depende disso. A sua felicidade não depende de fatores externos. Se você tem Jesus, você precisa aprender que a sua felicidade está dentro de você, que é Ele que está dentro de você. Com elogio, sem elogio, com reconhecimento, sem reconhecimento, com dinheiro, sem dinheiro, com isso, com aquilo, com um móvel que você queria, com a casa que você queria, ou sem, você vai continuar feliz, porque a fonte da felicidade está dentro de você. No capítulo 20, no versículo 28, vou encerrar aqui, ó, versículo 28 diz assim, ó. Vamos ler comigo, versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aí pula comigo para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Olha, a mulher saiu anunciando de Jesus. Toda a cidade entra em alvoroço, toda a cidade queria conhecer Jesus, eles levaram Jesus lá para a cidade, e Jesus queria ir embora, ele disse: não, você vai ficar aqui ensinando a gente. Jesus ficou lá 2 dias, Jesus tirou 2 dias da agenda dele para ficar lá pregando para eles. Eu fico imaginando a multidão de pessoas que foram ouvir Jesus por causa do testemunho daquela mulher. É por isso que eu digo que Deus, o Senhor, nos transforma para transformarmos alguém. Ela foi transformada com o propósito de transformar outras pessoas. E ela fez uma revolução numa cidade inteira, só com o testemunho dela. E nessa noite eu quero orar por 2 tipos de pessoas. 2. Primeiro,
Por você que ainda se encontra como essa mulher, precisando de cura, precisando de libertação das suas carências emocionais que nunca foram supridas. E eu quero te dizer que tem alguém aqui nessa noite que tem uma água para te entregar, que você vai beber. E quando você beber desta água, todas as suas carências vão ser supridas. Você vai deixar de ser aquela pessoa que se sente inferior, mal amada, que se sente desprezada, e você vai conseguir encontrar a verdadeira felicidade. Mas você precisa tomar uma decisão e aceitá-lo como o único Salvador da sua vida. O segundo tipo de pessoa é aquela que já aceitou Jesus. Eu já aceitei Jesus como meu Salvador, eu já conheço Ele, mas você ainda não experimentou a transformação interior ao ponto de abraçar o seu chamado, de largar o cântaro. Você já ouviu falar de Jesus, você conhece Jesus, você está na igreja, mas você continua carregando os cântaros pesados, os fardos pesados, e Ele te chama para você largar tudo e correr e abraçar a sua missão. Porque Ele tem uma missão para você. Ele tem uma missão para mim. Ele tem uma missão para cada um de nós. Quando a gente encontra essa água, a gente descobre que não tem nada nessa vida mais importante do que a salvação em Cristo Jesus. E você dá valor, em primeiro lugar, a essa salvação. E nada nessa vida é mais importante para você do que essa salvação. E você entende isso de tal forma que você quer falar isso para todo mundo. Onde você vai, você quer falar do amor de Jesus. Onde você vai, você quer evangelizar. Você quer evangelizar até os cachorros da rua. De tanta alegria quando você descobre a sua razão de viver, que não está em pessoas, que não está em coisas, que está no Senhor Jesus Cristo. E qual é a nossa missão? Marcos 16, 15. Coloca aqui para mim, por favor. Marcos 16, 15. E disse-lhe Jesus, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Continua. Vai. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Acabou? E aí ele fala dos sinais, expelir demônios, curar enfermos e tal, falar em novas línguas, ou seja, uma missão que Ele tem para mim e para você. Eu quero orar por você agora. Mas eu quero orar por você que quer sair do poço. Que talvez esteja cansada de vir buscar água nesse poço, que nunca te sacia completamente. O poço da religiosidade. O poço do mundo, que oferece uma água temporária. Jesus quer te dar uma água que você não precisa mais estar procurando por aí, incansavelmente. É com você. Se você tomar uma atitude hoje, você pode fazer como aquela mulher, largar o cântaro, voltar para a sua casa, voltar para a sua vida, para o seu dia a dia, e dizer, eu encontrei Jesus, eu quero conhecer mais sobre Ele. Eu quero me aprofundar mais sobre Ele. Eu quero conhecer Ele profundamente, eu quero conhecer esta água da vida. Eu não vou precisar mais estar me entregando a fulano, ciclano, não vou precisar mais estar buscando incansavelmente nas internets da vida, na pornografia, na imundície sexual, nas drogas, nos vícios. Eu não vou precisar mais, porque agora eu tenho alguém que é possível totalmente saciar a minha carência emocional. Gostaria que você ficasse de pé.